Fala, senhores, tranquilo? Kadar na área. O vídeo de hoje é Devorador de Pecados, parte 2, vamos dizer assim. Né? O vídeo 147, a gente fala sobre o fardo do policial, né? Não só do policial, mas de todos aqueles que assumem a função de devorador de pecados, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar de um fardo específico, né? Para quem segue lá no Instagram, né? Deve ter visto que eu enterrei um amigo de escola, que o moleque sempre sonhava em ser policial. Ele falava, e não era policial civil. A gente não era dos amigos, né? Mas a gente estudou junto, a gente se falava, sempre se encontrava. Conheço o filho, a ex-esposa dele. Era um moleque bom de coração, sabe? Acho que talvez não. Foi a primeira vez que alguém tão próximo, né, de todo mundo da minha geração, eu fui o primeiro a me tornar policial, dos meus amigos, das pessoas que eu conheço. E foram vindo depois, né? Esse amigo, ele entrou em 2014. Ele falava e foi a primeira vez que foi alguém próximo. Todas as pessoas que eu enterrei foram pessoas que eu conheci, que eu virei irmão e consideração e amigo já dentro do trabalho. Foi a primeira vez que alguém na minha infância, no meu colégio, que eu fui no enterro de alguém no meu colégio. Era um moleque muito bom de coração. Foi o enterro mais cheio que eu já vi. Acho que ele, por onde ele passava, pelo bom coração dele, acho que ele cativava e todo mundo foi lá prestar homenagem. Fiquei lá do lado do filho dele. E o moleque foi duro do começo ao fim. O moleque criou um homem forte, né? Pode ir em paz. Isso aí, ele pode ir em paz, que fez um moleque duro, meu irmão. E eu não sou muito de achar de alguém duro, não, porque eu sou duro pra caramba, mas o moleque é duro. O moleque foi duro do começo ao fim. Por causa disso, eu queria conversar um assunto com vocês sobre os fardos da missão, né? Ontem, né, anteontem, quando eu soube da notícia, né, eu acabei de chegar de férias e eu me programei que eu ia trabalhar pra mim, né? Minha esposa até falou assim, pô, mas a gente vai acordar 4 horas da manhã? Eu falei, eu sempre acordo 4 horas da manhã pra trabalhar pros outros. Pra trabalhar pra mim, eu tinha que acordar às 3, mas tô acordando às 4 porque eu tô de férias. Então eu tiro as férias, né? Desde que eu comecei esse projeto da internet e da obra, todas as minhas férias são trabalho. Eu ainda não tirei umas férias, tirando alguns dias que eu tiro pra ficar com a família, mas no geral eu trabalho. É o tempo que a gente que não é herdeiro tem pra investir no nosso sonho, né? Meu pai não fez o dever de casa dele. E depois que eu recebi a notícia, eu já me arrebentei. Eu tô com 3 dias de férias, eu só não consegui fazer tudo que eu programei, por enquanto. Fui no enterro, mas quando eu recebi a notícia, eu já fiquei arrebentado. E na sequência, um comentário que pra mim já é comum, é alguém dizer que a gente se faz de herói. Exatamente no vídeo 147. Um camarada falou assim, é uma falácia você se fazer de herói. Não falou você exatamente, mas falou assim, a polícia se fazer de herói. Vocês são uma extensão armada do Estado, opressores que não punem quem tem menos recurso. Cara, eu tô nisso há 20 anos. Eu já falei pra vocês sobre fase política. Eu já fui mais idiota em acreditar em ideologia. A maioria das ideologias quebram quando você traz pra realidade. Em outros tempos, eu traria pra realidade e iria humilhar ele com a realidade. Mas eu tava com a cabeça cheia. Eu só falei, pô, irmão, então o dia que botar uma boca na sua casa,
em frente à sua casa e começarem a assediar a sua família, sua mulher, sua irmã, né, nesse dia você não chame a polícia e não faça nada, porque se você fizer, você também seria um opressor do Estado, quanto menos favorecido. Nesse dia você me diz o que é a solução, então. Porque falar de teoria, né? Eu falaria isso em qualquer outro... eu falei isso, né? Mas eu traria outros argumentos. Por quê? Porque, cara, eu tô nisso há muito tempo. Então eu já ouvi tudo, né? Essa fase de apoio à polícia, pra mim é muito incomum. Eu tô acostumado, sabe, de fazer o que eu acho certo, porque eu acho certo e não tem nenhum apoio por isso. Esse sempre foi o que eu entendi que era o meu trabalho. De uns tempos pra cá, eu comecei a ter o vulto, né? Comecei a ver o vulto de apoio à ação policial, né? O filme Tropa de Elite despertou isso, o fenômeno político da direita também fomentou mais isso, e sempre se manteve a esquerda, né? Contra a polícia e sempre criando essas falácias. Pra vocês terem uma ideia, em 2012 ainda não era... em 2012 ainda estava se discutindo se policial podia entrar nos direitos humanos, porque ele era Estado, o Estado não tem direito a direitos humanos, porque ele já é o opressor, ele é o próprio opressor. Então assim, existe uma coisa que é necessária para você iniciar qualquer massacre, que é a coisificação. Coisifica o policial. A esquerda coisifica o policial. Tira ele de humano, de um trabalhador, que só teve na polícia a oportunidade de ascender na vida de forma honesta e digna, que sai de casa para combater o crime acima de tudo, que é uma pessoa armada oprimindo pessoas inocentes, para restabelecer a ordem. É o pressuposto da ação policial, mas o cara coisifica. Porque se ele tratar como humano, ele não pode ser tão babaca, tão idiota. Então ele precisa coisificar. E aí o policial, ele é coisificado. Ele é o opressor, ele é o verme, ele é isso. Cara, eu ouço isso há muito tempo. Manifestação de 2012, eu era do Choque. E... né, um dos pontos de fomentação foi a UERJ, devido ao Museu do Índio. E o guarda tava lá, o guarda tá em todas, né? Eu não vi a história, eu participei dela. E eu tinha que aturar, cara, aqueles garotos, pô, que nem, sabe assim, nem calo na mão tem, sabe, bochecha rosa, pele macia, criado a leite com pera, sabe, me chamando, sabe, chamando de tudo. Aí né, me chamava de opressor, caramba, e quando o policial era negro, chama de capitão do mato. É sempre uma coisificação, né? É sempre você é o opressor, você é isso. E eu ouço esse debate há muito tempo, né? E como é que esse debate se encerra se ele fosse por um motivo lógico? Ele se encerraria quando você mostrasse a realidade, irmão. Eu tenho um cara atentando contra a vida e você coloca de um ente querido do cara, tua mãe, tua família, tua filha, tua esposa. Devo ou não agir? Porque se eu ajo, eu sou o opressor do Estado, sabe? Não tem como botar na mesma balança o policial criminoso. O mito do cão-pastor, né, ele fala que o cão-pastor ele tem muitas características de violência, mas ele usa ela para defender. É como se ele fosse o escudo para a sociedade. E o criminoso, ele é o que devora a sociedade através da sua força. O cão-pastor, ele só luta contra quem desestabelece a ordem, com quem desestabelece a sociedade. Essa é a missão. E, né, eu nunca me incomodo com um questionamento desse, como da mensagem, porque eu já faço isso.